E agora nós vamos fazer a revisão de gramática, começando com singular e plural. Bom, foi que nós vimos nas nossas aulas, que o singular e o plural, o singular é quando é só uma coisa, quando eu tenho somente uma coisa. O plural é quando eu tenho mais de uma coisa. E geralmente se acrescenta a letra S no plural. Não é isso que a gente viu? Plural é quando eu tenho mais de uma coisa. Singular é quando eu tenho somente uma coisa. Para que eu possa transformar uma palavra do singular para o plural, o que é necessário fazer? Quando eu vou transformar uma palavra. Vamos imaginar que existe a palavra casa. A palavra casa está no singular. E eu peço para que vocês coloquem a palavra casa no plural. Como que vai ficar no plural? Então vai ficar casas. Vocês vão colocar somente o S. Mas nem todas as palavras, elas se acrescentam somente a letra S no final. Algumas palavras a gente muda, como por exemplo, tem a palavra coração. A palavra coração está no singular. Para o plural, como que fica? Corações. Então tem isso. Não é só colocar algumas palavras não precisa somente eu colocar a letra S. Algumas eu tenho que mudar. Por exemplo, coração. As palavras que terminam em ão. Como que faz para ficar no plural? Coração fica corações. Então, eu retiro ão e coloco ões. Corações. E mãe. Vamos observar a palavra mãe. Como que fica? Mães. A gente somente acrescenta a letra S. Mão. Como que vai ficar? Fica mãos. Mamão. Como que fica? Mamões. Viu a diferença? Então, nem todas as palavras acrescentam somente a letra S. Tem aqui no livro de vocês, na página 155. Os substantivos no plural indicam mais de um C. No plural é mais de um C. Para formar o plural, geralmente nós acrescentamos a letra S ao final das palavras. Mas existem outras maneiras de fazer. Então, eu já expliquei na outra videoaula quais são as regrazinhas, não é? Por exemplo, nós temos a palavra armazém. Armazém tem a seguinte terminação. Armazém. Observe aqui. Eu vou colocar essa palavra no plural. Armazém no plural. Como que vai ficar a palavra armazém no plural? Eu tiro a letra M, tiro a letra M e coloco NS. Fica como? Armazém. Observem só. Acrescentei o NS quando vai para o plural. Então, as palavras, quando elas terminam na mesma finalização da palavra armazém, como que faz? Tira o M e acrescenta NS. Armazém, armazéns. E aí vai formar o plural dessas palavras. Entenderam? Fica dessa forma. E outras é só acrescentar a letra S mesmo. E aí vem o caso da palavra, quando termina, vamos observar a palavra canavial. Terminou em AM. O que a gente faz quando vai para o plural? Fica canaviais. Tirou o L e acrescentou o quê? O IS. Canaviais. Fica canaviais. Carnaval. O que faz? Acrescenta IS. Então, quando a palavra ela termina em L, você faz o quê? Você acrescenta IS para o plural. Certo, amores? E agora nós vamos aqui para a palavra, vamos aqui para o caso também da palavra país. País. Palavras terminadas em S. O que faz? Você acrescenta S, fica países. Então, não fica país. Já tem o S no final, não é mesmo? Aí você vai acrescentar outro S para o plural? Não, deixa o S lá em país e acrescenta ES, países. E aqui, amores, vamos para o tio. O tio
ele é usado de que forma? O tio, ele é usado para sons nasais. São palavras das quais aquelas sílabas que têm um som nasal. Então, quando o som sai pela boca e pelo nariz, é o caso da palavra. O tio, ele acompanha duas vogais, que são as vogais A, O. Observem a palavra coração. E aqui eu venho para a palavra coração novamente. O tio está acompanhando a vogal A, coração. Observem a palavra mãe. O tio acompanha a vogal A, mãe. Então, o tio, ele acompanha duas vogais. A vogal O e a vogal A. São as vogais as quais ele acompanha. O tio, ele é usado quando? Ele é usado em som nasal. Quando o som tanto sai pela boca quanto sai pelo nariz. Então, são esses os exemplos. Quando é que eu uso, vamos lá imaginar, o tio no caso de aviões. Aí eu uso o tio na letra O. Avião, o tio fica na letra A. Mas quando eu transformo para o plural, o tio vai lá para a letra O. Certo? Então, acontece dessa forma, amores. E agora vamos para a próxima, aumentativo e diminutivo. Aumentativo e diminutivo, eles ocorrem quando a gente vai mudar o tamanho do substantivo. Então, se o substantivo ele está no aumentativo e eu quero passar para o diminutivo, geralmente a sua terminação é inho ou inha. Como, por exemplo, casa. Casa é normal. Aí eu passo para o diminutivo, fica como casinha. Entenderam? Trem é a palavra normal, diminutivo, trenzinho. Então, geralmente, o diminutivo termina em inha ou inho. Inha ou inho. São as suas terminações. E algumas palavras no aumentativo, elas têm mais de um sentido, tem palavras que elas têm outras palavras diferentes para o aumentativo. É o caso da palavra boca. Palavra normal, boca. Aumentativo fica como? Bocarra. Fica bocaça, boqueirão. Tudo isso é o aumentativo da palavra boca. Copo, aumentativo da palavra copo. Não é copão, é copázio. Então, ficam dessa forma, o aumentativo e o diminutivo. Certo, amores? E aí, vamos lá para a ortografia. A gente viu a ortografia SC. Como é formado o SC? Inclusive, tem aí na página 169. SC. Leia em voz alta estas palavras do quadro e observe se são representadas pelas letras SC. E aí tem a palavra crescimento e nascimento. Então, o SC aí, ele vai estar junto formando o quê? Um único som. O SC vai estar junto formando um único som. Vamos para a nossa correção aqui de gramática. E aí nós vamos corrigir aqui as páginas 163. Aliás, nós vamos corrigir a página 164 até a 168. Vamos lá. Mas vou fazer aqui da 163, eu tinha feito em uma aula online, mas nós vamos fazer essa aqui. Ela é quase na pessoal. Na primeira questão da 163, fala o seguinte. Faça um X no quadrinho onde está escrito patinho. Então, é a letra D. Marque o X na letra D. Segunda questão. O trecho abaixo é uma conversa entre dois personagens de um conto conhecido. Leia o trecho, copie nas linhas abaixo, utilizando letra manuscrita, letra de mão, sinais de pontuação e a maiúscula, que considerar necessário. E aí vamos lá, tem essas palavras que todas estão juntas. Primeiro vai ficar assim, vocês vão colocar travessão, que é o início, que nariz tão grande você tem, vírgula. Coloque vírgula e coloque vovó, exclamação. E agora, próxima linha. Travessão novamente,
geralmente inicia com letra maiúscula. É para te cheirar melhor, vírgula. Minha netinha, exclamação. E a próxima, travessão também, na próxima linha. Que boca tão grande você tem? Coloca vírgula. Vovó, aí coloca exclamação. E a próxima linha é para te comer. Próxima linha coloca travessão e põe é para te comer. E põe 3 pontinhos lá um lado do outro, que são as reticências. E lá na última linha fica nhoque, N-H-O-C e exclamação. E na página 164, fala o seguinte: qual a finalidade do texto que você leu? Você marca, dá instruções sobre como fazer algo. A segunda questão: o uso de inho no substantivo canudinho indica diminuição de, coloque tamanho. E a 165. Encontre no texto outro substantivo que indica diminuição de tamanho. Coloque bolinha, vírgula, e bolinhas. A diferença é que bolinha está no singular e bolinhas no plural. Mas coloque as duas. Letra C. Como você escreveria o substantivo bola para indicar aumento de tamanho? Fica bolão. E agora a terceira questão. Escreva o diminutivo desses substantivos do texto. Copo, copinho. Brincadeira, brincadeirinha. Ponta, pontinha. Sabão, sabãozinho. E o próximo. Observe as palavras que você escreveu e marque um X, a resposta correta. Vocês vão marcar no segundo quadro. Para formar o diminutivo, acrescentamos a terminação inho, ou inha, ouzinho, ouzinha. E agora a 166. Escreva o aumentativo desses substantivos. Casa, casarão, casão. Pé, pezão, com Z. Amigo, amigão. Peixe, peixão. Nesses substantivos, indicamos o aumento dos seres com a terminação ão, a, tio, o. Segunda questão. Observe as imagens e escreva o substantivo correspondente a elas. Em seguida, escreva o diminutivo e o aumentativo de cada um deles. Aí tem aí, substantivo, cachorro, coloque um abaixo do outro. Cachorro, rato, janela, carro, faca, panela. O diminutivo de cachorro, cachorrinho. O aumentativo de cachorro, cachorrão. Diminutivo de rato, ratinho. Aumentativo, ratão. Diminutivo de janela, janelinha. Aumentativo, janelão. Carro, diminutivo carrinho. Aumentativo, carrão. De faca, diminutivo faquinha. Aumentativo, facão. Diminutivo de panela, panelinha. Aumentativo, panelão. Nesses substantivos, indicamos a diminuição e o aumento dos seres e objetos. Aí vocês vão marcar o último quadro, com as terminações inho, inha e ão, para indicar o que? Que está diminuindo e aumentando. E a 167, escreva nos quadrinhos sim para os substantivos que indicam aumento de tamanho e não para os substantivos que não indicam aumento de tamanho. E aí vamos lá. Televisão, não. Lembrando, gente, que nem todo substantivo que termina em ão significa que esteja no aumentativo. Por exemplo, coração é o tamanho normal, está no tamanho normal, não significa que está no aumentativo. Órgão também está o tamanho normal. Nem todo substantivo que termina em ão está no aumentativo. Televisão, coloque não. Casarão, sim. Vocês coloquem nesses quadrinhos à frente da palavra, que está ao lado da palavra. Cartão, não. Coração, escrevam não. Sabão, escrevam não. Cordão, escrevam não. Solução, não. Casacão, sim. E portão, não. Conclua. As terminações ão nem sempre indica substantivo no aumentativo. Vocês vão marcar o segundo quadro. Quarta questão. Todas as palavras abaixo têm a terminação inho ou inha. Marque com X os substantivos no diminutivo. Então, vocês vão marcar
cachorrinho, passarinho, varinha, telinha e cofrinho. Conclua, nem sempre as terminações inho ou inha indica diminuição de tamanho. Então lembra lá do ão? Nem sempre as palavras que terminam em ão indica que o tamanho do substantivo está no aumentativo. Assim também, nem sempre o que termina em inho ou inha significa que esteja no diminutivo. E a página 168. Complete os espaços dos balões de fala com o diminutivo das palavras do quadro. Aí fica, pois não. Aí vocês vão colocar já tem a palavra eu escrevo cafezinho. Próximo, mais alguma coisa? Sim, um pãozinho com manteiga, uma empadinha. E o próximo, hoje você vai levar canudinhos, escreva canudinhas aí. E no outro personagem, não, obrigado, estou levando balinhas. Finalizamos aí a nossa correção da página 168, amores. E até a próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos, estudem muito aí para as avaliações. Beijinhos, fiquem com Deus.